Olá, amigos e amigas, eu sou a Luciana Costa e Maria Esteves e eu vamos responder a mais uma pergunta, mas vamos nos preparar espiritualmente primeiro. Aos mestres de luz, grande força geradora do universo, agradecemos ao Mestre Jesus e a todos os seres de luz a oportunidade de, neste momento, elevarmos o pensamento às dimensões superiores da espiritualidade e, conectados aos amigos astrais, sermos um polo de atração das forças do bem, com o objetivo de envolver em vibrações de amor e luz todos os nossos irmãos em essência. Como parte da fonte criadora, buscamos alento nas energias provenientes das esferas superiores, a fim de continuarmos com valor e coragem no caminho do bem e de regresso ao seio da inteligência universal. Ao nosso Antônio Vieira, elevamos neste momento os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos neste momento os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Ao nosso presidente astral, José do Patrocínio, elevamos neste momento os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Bom, vamos para mais uma pergunta. Tive um sonho com uma médium que trabalhava na mesma casa espiritualista que eu. Eu era o seu esteio. Porém, no sonho, fomos levados a um sítio onde estavam a praticar feitiçaria para o mal. E neste sonho, eu e a médium éramos acompanhados pelo espírito do marido da médium, que havia deixado este mundo há alguns anos. Jogamos uma manta em cima de toda aquela feitiçaria. Tinham velas, charutos, garrafas com copos e outras coisas, mas era para o mal. Isto estava claro. Embrulhamos tudo e começamos a andar com a manta cheia daquelas coisas. E eu acordei. Obrigado. O que ele viu era o que ele precisava ver. Ele precisava ver que o astral superior realiza seus trabalhos quando a pessoa vai dormir em desdobramento. E ele percebeu tudo, inclusive que quem estava também
nos trabalhos que o astral superior estava fazendo era o espírito do marido da médium que ele conhecia. Naturalmente, essa pessoa para quem estava sendo feito este trabalho não merecia receber aquelas influências maléficas. O astral superior, quando o ser pensa bem, pensa alto, ele a protege. Então, essa pessoa que foi protegida contra esses malefícios que estavam fazendo contra ela, não merecia, não merecia aquilo que eles estavam fazendo e foi cortado. A simbologia de tudo que ele viu, por exemplo, que foi tampado todos aqueles trabalhos com um pano e envolvido, isso foi simbólico para dizer que foi tudo desmanchado. Aquilo ali não tinha valor algum. E ali ficou, e ele foi novamente para o seu sono reparador. Na minha opinião, o que aconteceu foi isso. Muito bem, Maria. A Maria frisou uma questão muito importante. Isso foi desmanchado, e ele deixa bem claro aqui, ele até fala de alguns utensílios usados, mas tudo isso estava sendo usado para o mal. Que fique bem claro isso, né? Ele viu que estava sendo usado para o mal. Então, nós não estamos aqui entrando no mérito de nenhuma liturgia aí, nenhuma questão de religião, porque a gente sabe que existem coisas que são praticadas por uma questão cultural, religiosa e não exatamente para o mal. Mas no caso específico aqui que nos foi descrito, sim, foi para o mal. Então, uma coisa, um assunto interessante que a Maria trouxe foi, isso foi desfeito porque a pessoa que, no caso, receberia toda essa carga fluídica negativa, ela não merecia isso. Não merecia. Então, os amigos astrais se utilizaram do espírito com o corpo fluídico de dois encarnados, que no caso é o amigo que nos enviou esse relato, e o espírito da médium, que é amiga dele. E de desencarnados. No caso, ele só viu um desencarnado, que era o marido, né, quando encarnado, o marido da médium. Mas pode ter certeza, meu amigo, que ali tinham muitos outros, especialmente guardião. Especialmente guardião, porque ele sempre trabalha nessas questões ali, protegendo outros amigos astrais, que são até mais diáfanos, protegendo, inclusive, os espíritos que estão encarnados, mas se desdobram por terem uma energia anímica, um ectoplasma, para poder estar ali recolhendo aquela e desfazendo aquelas energias. Essa manta que você diz que vocês jogaram uma espécie de manta e aquilo ali foi recolhido, né? Vocês puxaram aquela manta. Isso daí é a mesma coisa que quando o astral superior fala assim, foi jogada uma rede fluídica. Tá? Dependendo ali do trabalho que o astral superior, com os intermediários, quando eu falo astral superior intermediários, é tudo. Na verdade, assim, espíritos mais evoluídos e outros espíritos de menos evolução, mas que trabalham com a astral superior conjuntamente, eles estão em conjunto realizando o trabalho. Então, digamos assim,
Gente, esse barulhinho é a minha cachorra que está roncando, dormindo, tá? Então não se incomodem, porque a Lili está dormindo e roncando. Mas voltando ao assunto, é jogado sim essa espécie de manta, que é uma rede fluídica, é uma energia espiritual que ela veda, ela recolhe ali toda a energia psíquica, espiritual, porque não é a questão dos objetos em si, é o que está impresso negativamente naqueles objetos, especialmente na contraparte etérica daqueles objetos. Então, o que vocês, equipe, recolheram naquele momento foram todas as energias negativas daquele trabalho específico ali. Então, quando você recolheu aquilo, aí você viu que foi tudo que você viu, charuto, vela, mas não sei o quê, foi tirado, não foi o físico, porque a questão, o que foi despachado fisicamente está lá. O que vocês puxaram foi o fluídico. Então, o que foi despachado lá fisicamente, quando se retirou toda aquela energia negativa, aquilo ali está sem efeito. E eu lhe garanto que enquanto vocês estavam realizando aquele trabalho ali, naquela localidade, outros guardiões estavam quebrando a corrente que foi criada entre aquele que pediu para realizar o trabalho e aquele que realizou. Pode ter certeza disso. Porque quando se desmancha um trabalho desse, geralmente os guardiões, com outros amigos astrais, eles não vão apenas só no trabalho, que foi despachado, seja até mental, criado mentalmente. Não, eles vão em cima também da pessoa que executou a ação com os espíritos obsessores, no caso aí, magos do mal, que gostam muito de fazer isso, e do mandante e do executor. E só para vocês terem uma ideia, geralmente, a pessoa, o médium, que gosta muito de trabalhar fazendo mal para o outro, quando ele, por exemplo, chega no limite, às vezes mexe com quem não deveria mexer, o que ocorre? Quando ele desdobra durante o sono, os guardiões seguram ele. Seguram. E diz o seguinte, ó, isso é um dos exemplos. Ou você desfaz isso, ou a gente vai ter que desfazer e você sofrerá consequências. Ou você desfaz, ou você pode vir até a desencarnar. Porque você já colocou a sua encarnação numa situação de quase sem volta. Você está usando o seu livre-arbítrio, a sua mediunidade, para prejudicar o seu semelhante. Então, como você está prejudicando as pessoas, então acho que já está na hora de encerrar a sua cota aqui, a sua trava precisa ser acionada. Meus amigos, existem muitas coisas na vida espiritual. Muitas coisas mesmo, que os guardiões, apoiados nas leis naturais e universais que regem esse universo, eles podem realizar. E realizam, e ainda mais os guardiões que trabalham muito terra a terra, eles realizam este tipo de trabalho com o aval dos mestres ascensos. Porque isso não é bonito ficar fazendo um trabalho espiritual para o outro, seja qual trabalho espiritual for, principalmente para o mal, para amarrar alguém, para prejudicar.
para tirar o emprego, para tirar da frente, porque quer a vaga do outro, porque quer matá-lo, porque quer o marido, ou quer a mulher do outro. Isso daí, ninguém faz isso com espíritos bons. Não fazem isso com espíritos bons. Isso é feito com espíritos do astral inferior. E o pior, espíritos do astral inferior que se utilizam do nome até de determinadas entidades, de algumas religiões de matriz africana, que na realidade não faz esse tipo de trabalho. Eu conheço vários amigos astrais que trabalham nas religiões de matriz africana, que eles não fazem esse trabalho. Mas o astral inferior se aproveita do desconhecimento das pessoas, do preconceito, inclusive racial, do preconceito cultural, para dar largas às suas maldades, às suas feitiçarias. Então, esse assunto que nos foi trazido é muito importante, porque ele aborda vários outros assuntos que precisam ser tratados, precisam ser trabalhados e precisam ser desmistificados. Então, isso é muito importante. Então, essa manta que o amigo jogou em cima com os outros amigos astrais, e com a sua companheira encarnada também, amiga, médium, ela é uma manta normal. Às vezes não é manta, dependendo. Só um minutinho. Lili, por favor. Dependendo, às vezes, do trabalho que está sendo realizado, por exemplo, um guardião, ele vai usar uma espada. Por que ele vai usar uma espada? Porque é assim que o astral inferior entende. O astral inferior não entende outra linguagem que não seja aquela linguagem simbólica materializada. Então, espero que eu tenha esclarecido. Maria, você quer falar mais alguma coisa? Muito importante o que você frisou, o quão reprovável é para um espírito encarnado que é médium fazer ou participar desses trabalhos para o mal. Não caiam nunca nessas armadilhas do astral inferior, porque é um crime, além de reprovável, um crime espiritual muito grande, em que o espírito não se livra dele sem muito sofrimento. Muito Pois é, importante o que você falou. é verdade. É difícil se livrar sem grandes sofrimentos desse tipo de atitude. E olha que eu conheço pessoas que estão pagando um preço altíssimo até hoje por causa de feitiçaria para o mal. Achando, inclusive, que estava trabalhando com determinados espíritos. Não. Esses espíritos, que até trabalham em outras religiões, que inclusive fazem até o bem, lutam, inclusive, contra esse tipo de coisa, eles não fazem isso. Quem faz isso são espíritos obsessores, são os magos do mal e outras castas de espíritos inferiores. Então, meus amigos, estudem, usem a intuição de vocês, coloquem essa intuição, essa essência superior da força criadora para trabalhar, percebam as coisas, estudem a espiritualidade para que vocês não se auto-sabotem, não se deixem enganar. Não se deixem, porque há muitos espíritos que têm seus nomes vulgarizados nesse tipo de prática e eles não fazem isso. Quem faz isso é o astral inferior. Quem faz isso são magos do mal.
é muito importante. Então, se você gosta desse tipo de feitiçaria, se você é o mandante ou você é o executor, lamento dizer para você que você vai pagar um preço muito alto, porque você está associado aos magos do mal. E a influência negativa deles é péssima, péssima. O próprio aspecto fluídico deles é péssima. Por isso que é dificílimo você os ver sem aquela capa cobrindo o rosto, porque ele se levanta, é pior do que filme de terror, de tão deteriorado que já está o corpo fluídico. Cuidado, porque quando você se entrega a essa prática, é isso que está com você. É isso que suga a sua energia. E tudo na vida tem um preço. Exatamente. Então, espero que a gente tenha respondido a pergunta do amigo. Aproveitamos também para estender um pouco, porque deu margem a outros assuntos que nós achamos importantes e esclarecedores, e foi um grande prazer. Da mesma forma. Um abraço a todos.